Olá, pessoal. Daremos continuação ao nosso estudo do cálculo diferencial e nós continuaremos nos exemplos de funções. Exemplo 9, função afim. Então vamos lá. Função afim é uma função f de R em R dada por ax mais b, em que a e b são números reais, né, são constantes. Então essa função aqui ela é denominada função afim. E o gráfico dessa função ela é uma reta que passa pelo ponto 0 e B, e essa reta ela é paralela à reta que passa na origem, né? Por exemplo, você tem aqui o plano cartesiano, aí a função y igual a x é a função que passa na origem, essa é a função y igual a x. Aí aquela que passar no ponto B do eixo y, ou seja, no ponto 0 e B, é a função, né? Deixa eu ver. É a função afim, né? Então, essa daqui é y igual... y não, né? A função f. A função afim a x mais b. E esse ponto aqui é exatamente o ponto B, tendo como ponto 0 e b. 0 e b. Então, essa é a função afim, ela passa no ponto B. Se a gente reparar, essa daqui também é uma função afim, em que o b é 0, né? Passa na origem, que é o ponto 0, 0. Aí agora, exemplo 10. Exemplo 10 diz: esboça o gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 1 mais 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um jeito de eliminar esse módulo. Para eliminar esse módulo, a gente precisa fazer os três casos, né? A gente pode até escrever. E que dá o sinal de x menos 1. Coisa que a gente já fez, né? Então, a gente tem o ponto 0, 1 e menos 1. Essa expressão ela é positiva quando x for maior do que 1. Positivo aqui. Então, essa expressão ela é zero, exatamente no 1, e ela será negativa à esquerda do 1, certo? Então, o que acontece? A gente vai ter os três casos. Primeiro caso, tá assim, primeiro caso, a função não, x, ele é maior do que 1. Então, nesse caso, f de x é igual. Se o x é maior do que 1, então a expressão módulo de x menos 1 é maior do que 0. Então, módulo de x é igual a ele mesmo. É só repetir, ó, x menos 1 mais 2. X menos 1 é ele mesmo. Então, fica x menos 1 mais 2. Isso dá x mais 1. Aí, no segundo caso, a gente pega o x menor do que 1. Isso implica que f de x é igual a módulo de x menos 1 mais 2. Módulo de x menos 1, como o x é menor que zero, a expressão ela é negativa. Então, vai ficar igual a menos x menos 1 mais 2. Tem um menos aqui fora, vai ficar menos x mais 1 mais 2. Aí isso fica menos x mais 3, né? Aí a parte do igual, ele pode entrar aqui no maior do que, né? Se x for maior ou igual do que 1, então a expressão ela é essa, ok? X maior ou igual que 1, aí quer dizer que o módulo de x menos 1 é maior ou igual do que 0, então fica x menos 1 mais 2, né? Então, a parte do igual aqui, quando o x for 1, a expressão é 2. Então faz sentido, né? Porque quando x for 1, isso aqui dá 0. Aí sobra apenas o 2.
Então, a gente tem aqui uma função sentença. Deixa eu só reescrever ela. Então, agora, fazer o gráfico daquela função acima é equivalente a fazer o gráfico dessa função aqui, ó. X mais 1, quando x for maior ou igual que 1, e menos x mais 3, x for menor que 1. Pode-se ver que nos dois casos, nesse e nesse, a gente tem a equação de uma reta, uma função afim, né? Função afim para x maior ou igual que 1 e uma função afim para x menor que 1. Então, fazer o gráfico dessa função se resume em fazer o gráfico de uma função afim, que é uma reta. Então, vai ficar o quê? Dois segmentos de reta. Um segmento de reta para x maior ou igual que 1 e um segmento de reta para x menor do que 1. Então, vamos lá. X mais 1 quando x for maior ou igual que 1. Então, a gente pega valores maiores ou igual que 1. Primeiro ponto, obviamente, a gente pega o 1, né? Então, quando x for 1, a função f assume valor em 2. Então, x é 1, a função vai até o 2. A função é 1, vai até o 2 aqui, né? Pronto, x é 1 e f é 2. Aí, quando eu quero, como eu quero pegar valores maiores ou igual que 1, então a gente pega o 2. Quando x for 2, a função assume valor em 3. Então, a gente vai ter o ponto 2 e 3. Então, a gente vai ter esse segmento de reta aqui. Pronto, um lado já foi feito. Agora, para x menor do que 1, né? Menor do que 1. Quando x for 0, vamos pegar o 0, y é 3. Aí vai ter aqui, ó, o 3. Quando x for, vamos pegar um valor menor do que 0, menos 1, né? F vai ser 4. Fazendo a conta de cabeça, porque não precisa, né? Fazer uma conta, x mais 1, menos 1. Aí a gente vai ter menos 1, fica 1 mais 3, 4. A gente vai ter esse segmento aqui. Porém, o que que acontece entre o 3 e o 1? Se você pegar valores próximos de 1, à esquerda do 1, né, você vai ter que esse segmento de reta se aproxima do ponto 1 e 2, de tal forma que a função seja contínua. A gente vai ter esse comportamento aqui, ó. Vamos até abusar das contas e ver que quando o x é igual a 1, aplicar o 1 nessa função, mesmo não estando definida, a gente obtém y igual a 2. Ou seja, se tivesse definida, a gente teria esse ponto. Como foi colocado o igual convenção, na parte de cima, a gente poderia ter colocado no de baixo também, fazendo com que essa função seja contínua, né? Ela vem e faz um v, né? Como é um modelo da função modular de uma função afim, ok? A gente vê agora o exemplo 11, função polinomial. A função polinomial é aquela função de R em R que pega um valor real e leva em um polinômio, né? Em que o resultado de um polinômio também seria um número real, né? A função de R em R. Então, a função ela é dada dessa forma, né? É um polinômio na variável x. Então, fica o primeiro termo do polinômio é, um, é uma constante, vezes x elevado à potência n, né? Aí o segundo termo, n menos 1, mais a1, x mais o a0. Esse a0 é quando tivesse x elevado a zero, que dá 1. Então, a função determinada dessa forma é chamada de função polinomial, né? Em que esse AN, onde esse AN é diferente de zero,
né? E o A1 até o AN-1 eles são números reais fixos. Então, essa função ela denomina-se função polinomial de grau n, né? Em que A1 até AN-1 são números fixos, não são variáveis, são números, né? E esse n aqui é um número natural, ou seja, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos ver um caso particular. Por exemplo, ó, a função f de x igual a x a 4 menos, na verdade, é x quadrado aqui o exemplo. X a 4 também seria uma função polinomial. X a quadrado menos 4 é uma função polinomial de grau 2 e o seu gráfico é uma parábola, né? Então, é uma função polinomial, se a gente vê uma função desse tipo, ó, f de x igual a a2 x a 2 mais a zero, né? Então, nesse caso, todos os a's é uma função de grau 2, né? O maior grau é o 2, então o A2 é o maior termo. Aí o A1 aqui é zero, seria acompanhado de x, é zero, e o A0 é menos 4, né? E obviamente o A2 é igual a 1, que é o termo que está acompanhando o x aqui é 1, ok? Então a função polinomial de grau 2, e a gente vamos só fazer esse gráfico é uma parábola, né? Vamos lá, a gente faz o eixo x, a gente faz o eixo y, né? Aí 1, 2, 3. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então a gente tem uma parábola, né? Quando o x for zero, na verdade a gente pode encontrar as raízes dela assim, ó. A raiz da função são aqueles termos em que a função é zero, né? Então qual é a expressão da função f de x? X quadrado menos 4. X quadrado menos 4 igual a zero. Então fica x quadrado, a gente escreve como produto x menos 2, x mais 2, ok? Aí a gente tem que esse produto é zero, se somente se um dos termos é zero, então x menos 2 é zero, ou x mais 2 é zero, isso. Então x é igual a 2, ou x é igual a menos 2. Então a gente vai ter duas soluções para a equação, ou seja, a gente tem duas raízes. Ou você poderia usar Bhaskara, que a forma de Bhaskara também dá certo. Então a gente vai ter esses dois pontos. Quando o y é zero, o x é 2 ou menos 2. Então você vai ter o ponto 2 e zero, menos 2 e zero. O ponto 2 e zero fica exatamente aqui, ó. Ponto menos 2 e zero fica exatamente aqui. Então a gente encontra o ponto que toca o eixo y, que é chamado de vértice, nesse caso conhecido como vértice, e a gente faz o gráfico da parábola. Então, quando x for zero, a gente vai ter que f de zero é igual a zero ao quadrado menos 4. Zero ao quadrado menos 4 dá menos 4. Então, eu vou ter o ponto zero e menos 4. O ponto zero e menos 4 é exatamente esse ponto aqui. Então, daqui a gente passa a parábola. Né? Mais bonitinha, tá ok. Aí o exemplo B é a g de x igual a x menos 1 ao cubo. Essa função é uma função polinomial de grau 3. Se a gente desenvolver esse x menos 1 ao cubo, a gente obtém um polinômio de grau 3, né? Polinômio de grau 3. E o gráfico dela se comporta parecido com o gráfico da função, que já foi vista, de x igual a x ao cubo, né? Dessa forma. É uma função, um polinômio de grau 3. Aí como é que desenvolveria esse grau 3? Você desenvolve assim, ó, x menos 1 ao cubo é igual a x menos 1 ao quadrado vezes x menos 1.
X menos um ao quadrado é o quadrado perfeito. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X menos um. Aí você desenvolve isso aqui, fica x ao cubo. Aí fica x ao cubo, menos x quadrado, menos 3x ao quadrado. Ok? Aí dá 2x com x mais 3x e menos um com 1. Pronto, né? Então isso aqui é uma função polinomial, né? Que é o desenvolvimento da função de cima. É um polinômio, né? Em que o A3 é igual a 1, A2 é igual a menos 3, A1 é igual a 3 e A0 é igual a menos 1, de grau 3, né? Função polinomial de grau 3. Agora, para fazer o gráfico, gráfico de função, a gente tem que ter uma certa maturidade, né? Tem algumas funções que são padrão. A gente tem a função afim, ela é padrão, ela é uma função que representa uma reta. A gente tem a função quadrática, né? Ou que é uma parábola, que é uma parábola, né? A gente tem a função cúbica, né? A gente tem outras funções como seno, cosseno, que ainda vai ser visto, ln, exponencial, várias outras funções. Então, essas funções, a gente tem que saber o padrão. Como a gente está diante de uma função cúbica, a gente viu que o gráfico dessa função é uma coisa assim, ó. Ela é a coisa assim, ó, né? Uma coisa assim. Ela vem, aí passa pelo zero e sobe, né? Então, essa função aqui, ela vai ter esse comportamento, tá? A ideia é que a gente entenda que e vai ter esse comportamento para poder fazê-la. Então, vamos lá, vamos atribuir valores, né? Quando x for 1, a função assume valor zero, né? Então, quando x for 1, a função é zero. Então, a gente tem um ponto 1 e 0. Só colocar aqui, não cabe, colocar aqui, ó, g de 1 é zero. Fica x menos 1, fica 1 menos 1 ao cubo, dá zero. Fica esse ponto. Aí, quando x for 2, g de 2 é igual, aí dentro da função fica 2 menos 1 ao cubo. Aí isso aqui dá 2 menos 1 dá 1, 1 ao cubo, 1. Então você tem o ponto 2 e 1. 2 e 1. Tem esse ponto aqui. Quando x for 3, você pode ver que vai crescer muito, né? Aí fica 3 menos 1 ao cubo, 2 ao cubo, 8. Cresceu muito, né? Então, quando x for 3, a função ela vai subir lá para cima. Bem muito lá para cima. Aí agora vamos fazer zero. Quando x for zero, a função vai ser zero menos 1 ao cubo. Isso dá menos 1 ao cubo, dá menos 1. Então, zero é igual a menos 1. Então, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Zero e menos 1. Quando a função for menos 1, vai ficar menos 1 igual a menos 2. Isso aqui está ao cubo. Isso dá menos 8. Então, quando a função for menos 1, vai vir assumir valor lá em menos 8, lá embaixo. Então, o comportamento da função é em torno desse ponto 1. Se a função é de grau 3, ela tinha um comportamento, a função f de x igual a x ao cubo, tem um comportamento em torno do ponto 0, 0, essa daqui vai ter um comportamento em torno do ponto 1 e 0, que é esse ponto aqui. Então vamos fazer, deixa eu ver se dá certo. A função ela vai ficar uma coisa assim, ó. Não é parábola, não.
É uma coisa assim, ó. Ixi, mas ficou horrível. Deixa eu ajeitar aqui. Esse comportamento ele é ruimzinho de fazer, mas a gente pode colocar pontos aqui, ó. Entre esse ponto e esse ponto, a gente pode colocar algum ponto. Vamos colocar x igual a 1,5, né? X igual a 1,5, aí dá, na função dá 1,5 menos 1, 0,5. 0,5 é um meio. Um meio elevado ao cubo, um oitavo. Então aqui é um meio e aqui é um quarto. Então aqui é um oitavo. Pode ver que é bem próximo. Tá vendo? Aí, da mesma forma, a gente tem um ponto simétrico aqui do outro lado. A gente tem um ponto para 0,5, né? Então, a gente sabe que a função ela vai escorregar por aqui e vai subir. E tá ruim de fazer, né? Uma coisa assim. Uma coisa assim. A função de grau 3, né? Em torno do ponto 1 e 0, né? Então, o que que essa função aqui ela é? Ela é um deslocamento da função f de x igual a x ao cubo. Porque a função f de x igual a x ao cubo, ela seria aqui, ó. Seria do 1 a 1, ela seria assim, ó. Deixa eu fazer aqui, né? Seria uma coisa assim, aqui. Ela deslocou para a direita, deslocou uma unidade por causa desse sinal de menos. Então, se desloca no eixo x, porque a gente faz x menos 1. Se fosse o y, aí deslocava para cima. A ideia é essa, a ideia de deslocamento. Aí na outra aula a gente vê a construção de função racional, que também tem uns comportamentos curvados, né? Função racional tem um comportamento curvado. Até lá.